Tudo bem? Vou acender a luz aqui 1 minuto para ficar mais clarinho para nós. E vamos recomeçar com a primeira live de 2024, seguindo os nossos temas propostos. Às quintas-feiras nós estamos falando sobre os primeiros rudimentos da Palavra de Deus. Aos sábados à noite nós estamos falando sobre como romper a autossabotagem. E às segundas-feiras continuaremos falando sobre jornada e dores de personagens bíblicos, com o intuito da gente se identificar e analisar esses personagens, o que eles fizeram com as suas dores, se eles superaram as suas dores ou não, e o que aconteceu com quem superou, o que aconteceu com quem não superou. Então estamos de volta em 2024, a gente espera crescer aqui no clube. Você é muito bem-vindo aqui no clube, venha participar com a gente. Vamos trabalhar com postagens intencionais, vamos compartilhar da melhor maneira possível vários temas com o objetivo de te dar informação para o seu crescimento, né? Crescimento físico, crescimento emocional, crescimento espiritual. Com certeza absoluta, você tem muita coisa para agregar ao clube. Contar a sua história, compartilhar a sua história conosco, compartilhar suas perguntas, deixa as suas perguntas. Há um lugar onde tem caixa de perguntas aqui. Deixa a sua pergunta para a gente responder, para a gente movimentar o clube. O clube é um lugar de diversidade. Pessoas com diversas profissões, pessoas com diversas dores, pessoas com diversas histórias, pessoas com diversas religiões, diversas crenças. Mas a gente vai conversando aqui, eu vou crescer com a história de vocês, vocês vão crescer com a minha história e a gente vai longe. Aqui é para quem quer. É para quem quer. Então é muito bom estar aqui com você. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que parece um assunto muito curto, parece um assunto muito específico e não é. Ele é um assunto grandioso, ele é um assunto vasto, é sobre o jejum. A gente vai esclarecer aqui biblicamente os propósitos do jejum, por que eles eram feitos, qual é a forma correta de serem feitos e que você aumente o seu entendimento a respeito desse assunto e entenda o quanto esse assunto é importante para você. Iris, a gente não está falando de Deus, o assunto não é importante para Deus, o assunto é importante para você crescer, para você colocar o seu cérebro no lugar que ele deve estar, entender aquilo que você quer e obedecer, entender o que você precisa, o que vai te fazer crescer, o que vai te fazer ser transformado, tá bom? Então eu tenho tópicos enormes aqui, eu tô com ó de rascunho sobre o jejum. Eu acabo de ler, na verdade eu nem terminei de ler ainda, esse livro, A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. É um livro com um conteúdo vastíssimo. Você pegar esse livro e pegar 1 hora da live que vai ser feita hoje, você vai ver que 1 hora da live é muito pouco, perto da quantidade de assunto que tem. É um livro de quase 300 páginas, né? Eu risco muito os meus livros, 270 páginas sobre o jejum, contexto, intenção humana, tudo é explicado nesse livro. Tem um podcast do Luciano Subirá e o filho dele falando sobre esse livro, falando um pouco sobre o jejum. Se você tiver oportunidade, vai lá no YouTube, assista esse vídeo, vai ser muito, muito edificante para você, vai te agregar muito. E hoje a gente vai falar aqui, lógico que superficialmente, porque a nossa literatura tá vasta aí no assunto, mas eu tenho certeza absoluta que você vai ser muito abençoado por esse conteúdo, tá certo? Então vamos lá, quem tá aí na live já, bem-vindo, boa tarde. Me avisa se o som tá baixo demais, se o som tá alto demais, tá? Não esquece. E a gente vai começar aqui a entender jejum falando
um pouquinho sobre o contexto escrito em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, na verdade Mateus capítulo 5, 6 e 7 é um discurso de Jesus chamado Sermão do Monte. Então, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, ele está falando aqui, um discurso de Jesus com vários ensinamentos sobre vários assuntos no Sermão do Monte. O que chama a atenção aqui no capítulo 6 é que o capítulo 6 de Mateus, Jesus ele aborda 3 assuntos centrais. É como se esses assuntos tivessem interligados entre eles, né? Quais são os 3 assuntos? Olha que interessante: esmola, jejum e oração. É como se fizesse realmente um triângulo e contasse para nós o seguinte, Jesus ensinasse para nós o seguinte: não adianta você ser uma pessoa que só dá esmola e não faz mais nada. Não adianta você ser uma pessoa que só jejua, mas não ora e não dá esmola. Não adianta você ser uma pessoa que só ora, mas não dá esmola e não jejua. É como se esses 3 assuntos formassem realmente uma área importante de uma pessoa que se diz cristã. É como se uma pessoa que se diz cristã, ela realmente fosse cristã, realmente ela pode ser chamada de cristã se ela pratica constantemente essas 3 atividades, de dar esmolas, de orar e de jejuar. Qual é o bloqueio de dar esmola? Qual é a maior objeção de dar esmola hoje? Que a gente ouve as pessoas falando, fato. Eu tô numa cidade pequena e assim, passa uma pessoa na empresa pedindo um dinheiro, rapidinho alguém chega no ouvido e fala assim, não dá não porque essa pessoa bebe, não dá não porque essa pessoa usa droga, não dá não. E na verdade o dar esmola não tem a ver com a pessoa que está recebendo esmola. O dar esmola tem a ver com a gente. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, senão eu mato a próxima live. Nós vamos fazer, portanto, 3 lives em sequência sobre hoje jejum, depois oração, depois esmola, porque nós precisamos entender esses 3 contextos. Primeiro, dar esmolas tem a ver com quem está dando esmola. A liberalidade do coração de quem está dando. Não importa o que a pessoa vai fazer com o dinheiro, você que está dando não pode querer ter controle sobre algo que você está dando, que você está presenteando, né? Daí vai a questão da pessoa. Por exemplo, eu adoro ganhar presentes e quando eu gosto do presente, geralmente eu sou uma pessoa muito fácil de ganhar presente, eu gosto de mostrar para a pessoa que eu gostei, que eu estou usando. Então eu tiro uma foto, mando um presente que as minhas filhas tenham ganhado, porque eu me sinto recompensando a pessoa com gratidão, né? A oração, nós fazemos oração por nós, é a nossa forma de falar com Deus. A oração é a nossa forma, a gente nem sabe se a gente vai ser atendido ou não, mas é a nossa, tem a ver com a gente. O jejum também tem a ver com a gente. Então, a gente já abole aí qualquer possibilidade de religiosidade. É construção humana. Dar esmolas, orar e jejuar. É a construção de um ser cristão. Então, são 3 hábitos, né? Se o crescimento pessoal de uma pessoa tem a ver com os hábitos que ela pratica para estar em crescimento, as pessoas devem estar praticando bons hábitos que a levem a crescimento. Daí você vê pessoas ricas. O que se faz quando se quer entender um grupo de pessoas, uma sociedade de pessoas que é feliz, que foi feliz, que teve sucesso em uma área? Pega os hábitos delas para entender como se chega àquele resultado. Todas têm o mesmo hábito, né? A formação cristã, ela
a formação de sucesso, ela é construída pelo hábito, por N hábitos, né? Mas esses 3 hábitos são fundamentais: de dar esmolas, de orar e de jejuar. E aí hoje nessa live a gente vai bloquear as nossas objeções e abrir o nosso território de ação a respeito desse assunto, tá bom? Então, para começar, a gente entende que são 3 assuntos interligados. O que é jejum? Jejum é a privação parcial ou total de alimentos, biblicamente falando, né? A gente não vai falar aqui o que está certo e o que está errado. O Espírito Santo é um Deus que ele esquadrinha corações. Então ele vai entender a intenção do coração da pessoa, a sinceridade do coração de pessoas. Então você vê hoje em dia muitas pessoas jejuando a respeito de filme, de televisão, de celular. E aí vai da opinião de cada um. Eu acredito que é um sacrifício. E se é realmente um sacrifício, é válido. Eu já ouvi uma jovem falando há muitos anos atrás. Ela fez o seguinte comentário. Ela falou assim: eu jejuo, o meu jejum eu sempre escolho pela manhã, porque eu durmo até às 11. Então não é jejum, porque não há sacrifício. Ela está fazendo alguma coisa ali que é oportuna para ela. O jejum para ela é uma religiosidade, um ritual. Então é como muitos cristãos hoje que vão para a igreja. Eu vou para a igreja todo domingo. Tem uma festa da família, festa da mãe, festa do pai. Não, eu não participo, vou para a igreja. É uma pessoa religiosa, né? Então é preciso interpretar e entender a prática do jejum como religiosidade. Não é válida, ela é inválida, ela é vã, né? Então é uma privação parcial ou total de alimentos durante um certo tempo. A gente vai ver tipos de jejuns especificados na Bíblia, e vamos entender como cada um pode jejuar. Pode ser com água ou sem água, e ele não pode ser praticado sozinho. Não adianta você estar no tumulto do seu trabalho e estar jejuando, você nem entrega o seu jejum ao Senhor, você nem avisa o Senhor que você está jejuando, você não faz uma oração, você não dedica o seu espírito ali a buscar a presença do Senhor. Então há um contexto por trás disso. O jejum é uma prática feita por motivos relacionados à fé ou por amor de algum propósito espiritual. Então, uma das coisas que o jejum faz conosco, quando a gente se dispõe a fazê-lo, é que ele se torna mais fácil. O jejum, ele parece uma coisa muito difícil, ainda mais na rotina. Eu tenho o hábito, e para mim o café da manhã é uma das refeições mais importantes. Eu começo a ficar fraca lá para as 9, 10 horas da manhã, porque eu acordo cedo. E aí, para mim, eu jejuo sempre na parte da manhã, né? Quando o meu jejum é parcial, eu jejuo na parte da manhã, porque eu sei que é sacrificante. Quando eu quero muito uma coisa, quando eu quero muito uma resposta, eu fico feliz quando a fome vem e me tortura, né? Porque o jejum, ele é um dilacerar da carne. É você fazer a sua carne sofrer para sentir o seu espírito, para se aproximar do Senhor. Então, o hábito de jejuar não o torna mais fácil. Ele nos torna mais poderosos para fazê-lo, né? Então é algo que te transforma. Isso a gente precisa entender, e é espiritualmente algo grande. Isso é grande. O hábito de jejuar não torna a tarefa de jejuar mais fácil, mas nos torna mais poderosos em praticar e desenvolver essa cultura de jejuar, né? Então, a gente, num contexto de conversa, e a gente vai falar sobre isso, porque há uma contradição, né? Não se pode falar que está jejuando, mas como aprender se eu não ouço ninguém falando que está jejuando? Então, é uma contradição que a gente vai especificar aqui. E nesse momento, a gente vai falar dos momentos em que se jejua. Você vê, e é real, o ser humano, nós temos a tendência de nos voltarmos para Deus quando estamos em crise, né?
Então você vê, você assiste, você fica sabendo que uma pessoa se voltou para Deus, que uma pessoa tá mais temente a Deus, está mais submissa a Deus em momentos de crise, em momento que uma doença vem, em momento que uma batalha vem, um divórcio, a perda de alguém. E aí há a tendência das pessoas jejuarem de um maior número de pessoas jejuarem quando estão num momento de batalha, de crises existenciais, né? Mas o jejum, ele é uma prática que deve ser feita também quando nós não estamos passando crises. O jejum, como eu falei no início, é uma prática para construção do cristão. E eu não estou falando de religião. A construção do cristão, ela precisa estar inclusa nesse planejamento o hábito de jejuar. Né? E aí vem o jejum por uma resposta, aí vem o jejum com o objetivo de se aproximar de Deus. Né? Há um testemunho, por isso que é tão interessante você ler livros, porque aí você pega testemunhos. O Luciano Subirá, ele conta, ele está falando sobre o desenvolvimento de jejum dele, né? Ele começou a jejuar uma parte do dia, e aí experimentou jejuar 1 hora, e aí foi ao médico para ter um acompanhamento de jejuns maiores. E ele fala de um dos maiores jejuns que ele fez com o objetivo de que Deus mostrasse para ele quem seria o esposo da filha dele. E ele teve essa resposta. E o homem que Deus falou para ele que seria o esposo da filha dele é hoje o esposo da filha dele, chamado Caleb. Então são testemunhos que edificam a gente, né? Então a gente precisa entender que o jejum, ele é uma prática, não só para momentos de crise, mas para a construção do ser humano que a gente quer ser. É aquilo que está nos bastidores que ninguém vê. Você vê um homem de Deus falando, você vê Billy Graham, você vê Benny, você vê Luciano Subirá, você vê vários homens de Deus, e você não sabe que nos bastidores há uma construção. Quantas vezes há uma pregação que chama atenção e as pessoas, várias pessoas importunas, várias pessoas mal entendidas, desentendidas, vão e perguntam. Quantas vezes eu já li isso de um pregador que pregou uma noite que foi maravilhosa, que o Espírito Santo agiu, mas no final chegou outro e perguntou: o que você lê? Como se uma resposta dessa fosse fazer aquela pessoa que está perguntando ser igual ao pregador. Não, para você ser um pregador, ser um doutor renomado, ser um engenheiro, ser um profissional, ser uma pessoa de destaque, precisa haver uma construção nos bastidores que o povão, que a população, que eu e você muitas vezes não estamos dispostos a viver. Uma das frases mais tristes, nós investimos pesado na compensação imediata da carne. Então, num dia de chuva você não vai para a igreja porque está chovendo. Seu corpo não merece ser molhado. Você não vai para a igreja porque foi uma semana muito difícil, você está muito cansado. Então todas as decisões, todas as escolhas que você faz é um investimento infeliz na compensação imediata. A compensação futura, ela requer esforço da gente. Eu aprendi essa semana, vendo um testemunho, como elogiar os nossos filhos sem atrapalhar. E aí estava falando, não chame teus filhos de princesa, porque você cria na mentalidade da criança que ela é uma princesa, que ela usa aqueles vestidos, que o namorado vai vir um cavalo branco.
E aí ele fala, cuidado com os elogios. Não é parabéns para a nota 10, para a nota 9, para a nota 8. Tá vendo, filho? Se você se esforçar, você vai ser recompensado. Olha o ensinamento na rotina. Daí vem o amor pelo livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios, ele é formado por frases curtas, vindas de experiências grandes. E daí você está ensinando exatamente sabedoria para o seu filho. Tá vendo, filho? Quando você se esforçar, você vai ser recompensado. Nota 10, nota 9, nota 8. E aí, olha o ensinamento. É grande demais. Então, vamos entender aqui primeiro o que jejum não é. Jejum não é mágica. Você vai jejuar e o propósito do seu jejum, a proposta do seu jejum vai acontecer. Jejum não é mágica. Jejum não é barganha. Eu vou jejuar e em troca desse jejum eu vou ter uma resposta. Eu vou jejuar e em troca desse jejum eu vou ter um bem. Eu vou jejuar e em troca desse jejum eu vou ter uma compensação vinda de Deus, tá? Você realmente, um dos propósitos do jejum é você se aproximar de Deus. Você realmente vai se aproximar de Deus se você fizer da forma certa, a gente vai falar da forma certa. Mas não é uma barganha. Se Deus não te responder, Ele continua sendo Deus. Temer a Deus é reconhecer a Ele como Ele é. Reconhecer quem Ele é. E ser submisso a isso. Eu sou filho do Todo-Poderoso que faz e é Deus, que não faz e é Deus, que escolhe e é Deus, que não escolhe e é Deus, que responde e é Deus, que não responde e é Deus, porque até a não resposta de Deus é uma resposta. Então, o jejum ele não é uma barganha. O jejum não é uma garantia de bênçãos. Não é. O jejum não é um ato religioso. Não pense que você vai colocar o jejum no cronograma da sua rotina e tá certo, fiz a minha parte, tudo bem. Não tá. Grandiosidades tem que vir do jejum aqui, ó. O jejum não tem a ver com Deus, o jejum tem a ver com você. Você matar a sua carne e sobrar o seu espírito para se relacionar com verdade, com sinceridade, com reconhecimento de quem Deus é. E daí, porque Ele transforma você, você consegue se aproximar de Deus. Porque Ele santifica você, porque através dele você se submete. Você não dá compensações imediatas à sua carne quando você jejua. Você não te agrada por um motivo espiritual e daí você agrada a ele. O jejum, ele te aproxima de Deus. Como não fazer o jejum? Olha que interessante. Vamos lá, Mateus 6, versículos 16 e versículos 18. Diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois mudam o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, não é algo que você vai fazer para aparecer. Se você tiver o intuito de aparecer, se você se manter feio, não pentear o cabelo, se deixar com o rosto branco, pálido, você vai demonstrar, você vai falar, você vai se comportar como quem está jejuando e vai chamar atenção. Então, se alguém te perguntar, não estou jejuando. Você tem os seus propósitos ali, a sua vida com Deus. Você não precisa contar que você está jejuando. Isso é uma construção que você está fazendo sua. Não há a necessidade de ninguém ficar sabendo. Então,
Se você jejua para aparecer para alguém, você quer mostrar para alguém que você é um homem de Deus, você já não está mostrando. Você já está indo contra a essência do jejum, que é uma construção pessoal de uma nova pessoa. Uma pessoa nova que está sendo construída aqui, que está nascendo de novo dia após dia. Então não há necessidade. Se você conta que você está jejuando, não faz sentido. Não há essa construção. Porque a construção do cristão é algo pessoal, você e Deus. Daí difere da religiosidade, né? É você aprendendo a andar com Deus. Você aprendendo a viver com Deus. Uma vez, quando eu fui dar minha primeira turma de discipulado, um grande amigo, ele me deu uma palavra que eu nunca esqueci. Ele falou assim, olha, você vai dar aula, tá aqui a apostila. Você vai estudar, você vai dar aula. E às vezes você pode ter a sensação de que você deu a melhor aula da sua vida. Mas resultado nas pessoas é espiritual. Então elas podem até achar a aula esplêndida, achar a aula grandiosa, achar a aula tudo de bom. Mas resultado espiritual na vida delas vai ter se no bastidor do seu estudo, da sua busca, da preparação da sua aula, você mantiver uma vida com Deus, você buscar a face de Deus. Então é a construção dos bastidores. Não tem nada a ver com aparecer. Não precisa contar. É o momento mais mágico que tem, é o seu com Deus. O seu momento com Deus vai sair resultado, vai gerar resultado na vida das pessoas, porque elas vão ver e mais do que ver, elas vão sentir que aquilo é bom, que aquilo é verdadeiro e elas vão seguir. Você vai ser instrumento para o Espírito Santo convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Então, como não fazer jejum? Você não vai fazer jejum para aparecer. Você não vai se permitir estar deformado. Você vai passar uma maquiagem, um batom. Você vai tomar um banho. Você vai ter o seu cabelo lavado, limpo. Você vai usar sua correntinha. Você vai usar sua melhor roupa. Ninguém vai perceber que você está jejuando. Porque não vem ao caso, é desnecessário, né? Então a gente pensa assim, ó, uma outra objeção, uma outra questão que surgiu, que ela é muito fácil de ser combatida, de ser explicada quando a gente abre o entendimento sobre o assunto. Qual é a questão? Uma questão que os fariseus questionam Jesus em certo momento e falam assim, ó, por que seus discípulos não jejuam? Os discípulos de João jejuam, os nossos discípulos jejuam, por que os seus discípulos não jejuam? Gente, a Bíblia fala, errais não conhecendo a palavra nem o poder de Deus, não tendo conhecimento. A gente precisa ter conhecimento, entendimento. Tem gente que é batizado e não entende o que é batismo. Por isso a gente está aqui no clube com desejo de explicar a ponto da pessoa mais simples da face dessa terra entender. Provérbios vai falar isso. Provérbios, o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, é o propósito do livro de Provérbios, o propósito de trazer entendimento ao simples. Então, quando Jesus responde, não precisa eles jejuarem estando eles com o noivo. Vamos recapitular aqui o que é o jejum. Jejum é um hábito, não é um ritual, é um hábito para a construção de um novo ser em mim, um ser cristão, para que eu me aproxime de Deus, para que eu me aproxime do Senhor. Para que os discípulos iam jejuar para se aproximar do Senhor, se eles estavam com o próprio Senhor ali? E aí Jesus explica, olha, um dia eu não vou estar mais aqui, aí eles vão jejuar. Então não fazia sentido eles jejuarem para se aproximar do Senhor, para matarem a sua carne e serem dignos, estarem santificados, estarem purificados para se aproximar do Senhor, se eles estavam com o próprio Senhor ali diante deles, dia a dia, aprendendo a palavra, se santificando.
E aí uma outra coisa que entra nesses 3 questionamentos aqui. Primeiro, como não fazer de jejum? Segundo, por que os discípulos não jejuavam, né? E a gente tem que jejuar. E terceiro, como aprender jejum se não pode falar do jejum? O primeiro ensinamento sobre o jejum, ele vem no lar. Por quê? Há necessidade sim de falar do jejum. Ah, Iris, agora você me embaralhou. Você acabou de falar que não pode falar do jejum. Não, você não vai sair na rua falando para todo mundo que você está jejuando. Mas você precisa ensinar os seus filhos a jejuar. Você precisa ensinar a essência do jejum. Você precisa ensinar que é necessário estar no dia a dia do cristão. Se você é um líder, você precisa, um padre, um pastor, um obreiro, você precisa ensinar sobre o jejum. Você precisa expor os exemplos de jejum que a gente tem nas Sagradas Escrituras, e são vários. Você precisa ensinar as pessoas a desenvolverem no jejum, né? Nos tipos de jejum. Eu jejuo um período, como jejuar 2, como jejuar 3, quais os propósitos do jejum. Então, há necessidade sim de você ensinar aqueles que estão aprendendo a palavra com você, aos seus filhos, ao seu cônjuge, aos seus amigos de oração. Então, quanto a gente edifica a vida um do outro com experiências sobre o jejum, né? Como eu contei aqui o testemunho do Luciano quando jejuou pelo casamento da filha dele e teve resposta. Daniel teve resposta. O quanto a gente aprende com o exemplo de Daniel, né? Que espiritualmente houve uma batalha para que Daniel não recebesse a resposta ali naqueles 21 dias, em um jejum que não foi total. Ele bebia água e ele se alimentava de legumes, não foi total. Então, há a necessidade sim, dentro do nosso campo de ação, de testemunhar as nossas experiências com jejum e de ensinar, expondo as Sagradas Escrituras, qual é o verdadeiro sentido do jejum, o verdadeiro propósito, o que causa em nós, como a gente pode fazer, como não podemos fazer, o que é e o que não é o jejum, tá certo? Então isso aqui é muito importante para nós. No Antigo Testamento haviam várias festas, né, que o povo de Israel, o povo judeu fazia, e havia datas específicas onde todo o povo se reunia e jejuava. Então no Antigo Testamento a gente vê sim a prática do jejum, a gente vê Davi jejuando para que seu filho não morresse, a gente vê o povo nas festas, nos rituais, na cultura, no calendário judeu, o povo se juntando para orar e jejuar em dias específicos. Então, no Antigo Testamento, a gente entende que o jejum ele era uma prática com o objetivo de afligir a sua própria alma, né? Dilacerar, machucar o seu corpo, né? Sacrificar o seu corpo em prol da aproximação com Deus. E o jejum descrito nos exemplos do Antigo Testamento, e aí você vai pesquisar, você vai à luta, você vê que o povo ele se humilhava ali diante de Deus. É uma forma, 1 Pedro capítulo 5 vai ensinar nos 10 primeiros versículos que com Deus a gente se relaciona com humilhação e com o próximo com humildade. Aprenda isso, você não se relaciona com o próximo com humilhação. Com o próximo você se relaciona com humildade. Com Deus você se relaciona com humilhação. A prática do jejum, o hábito do jejum é uma forma comportamental de você dizer a Deus que está se humilhando a Ele. Olha, eu me sacrifico, Deus, para que eu esteja apto a me aproximar de Ti, né? Então, nesse momento de jejum, eles afligiam a sua alma, eles confessavam os seus pecados e eles renovavam a sua aliança com Deus. É muito interessante o Antigo Testamento,
Porque o Antigo Testamento ele vai contar no seu maior percentual a história desse povo escolhido por Deus para que o nome de Deus fosse conhecido através desse povo. Não que as outras nações não fossem ser povos de Deus, mas o objetivo no se multiplicar e fazer várias nações ali após a Torre de Babel era esse. Deus escolheu um povo, que é o povo de Israel, para que através desse povo todo mundo conhecesse que só há um único Deus, por causa das maravilhas que Deus fazia nesse povo. E o que me chama muita atenção, eu estou terminando de ler o Antigo Testamento novamente, dos últimos meses para cá, agora dia 31 de janeiro eu termino, e aí algo me chamou muito a atenção. Porque o Antigo Testamento, você pega Ezequiel, você pega Daniel, você pega Isaías, há muitas profecias a respeito do fim, há muitas profecias a respeito do fim do povo de Israel, do julgamento do povo de Israel, e você vê Deus falando que vai derramar a sua ira por conta da idolatria do povo. E isso me chamou muita atenção, porque Deus não está falando da idolatria do povo pagão, do povo não cristão. Deus está falando da idolatria dentro, na rotina do povo de Deus. Precisamos tirar a idolatria de dentro de nós. A gente vai ver um texto aqui para falar sobre isso, mas eu estou falando disso por conta que nessas festas, nesses atos que o povo judeu tinha de jejuar como povo, como nação, se humilhar, se sacrificar, confessar os seus pecados e refazer a aliança que eles tinham com Deus, esse refazer a aliança sempre estava envolvido ali o perdão por conta da idolatria. Eles misturavam com outros povos e pegavam os hábitos com outros povos, se esquecendo de todas as maravilhas que Deus fez na vida dele. E a gente tem que ter muito cuidado. A Bíblia está falando de nós, de nós. No Novo Testamento, Jesus, os discípulos de Jesus não jejuavam, mas a gente vê em muitos momentos Jesus jejuando com o objetivo de se aproximar de Deus, de tomar decisões importantes, de vencer tentações. A gente vê nos 40 dias de jejum no deserto, né? O objetivo de tomar decisões importantes, vencer tentações e se fortalecer no espírito. Quando os discípulos perdem Jesus e deixam de andar fisicamente com Jesus, aí certamente a gente vê em Atos práticas de jejuns, a gente não vê o ensino, né? O ensino a gente vê em Mateus 6, no Sermão do Monte, e por isso a gente não pode acreditar, como se diz nos dias de hoje, que o jejum não é mais necessário. O jejum é necessário e faz parte da construção de um cristão verdadeiro, de um cristão sólido, de um cristão que tem os seus pés firmados na rocha que é Jesus Cristo. O jejum, ele faz parte. E aí eu quero falar aqui de um texto em Isaías 58, eu vou ler esse texto é grandioso demais, onde o povo de Israel questiona Deus. Poxa, Deus, a gente não está jejuando? Poxa, cadê a resposta do nosso jejum? Eles reclamando com Deus, olha, eu estou fazendo o que tem que ser feito. Mas é mais do que isso, é muito mais profundo, porque não é o ritual. Eu vou escandalizar você agora. Deixe de ir para a igreja se você não consegue prestar atenção no culto. O culto é racional, você não tem que sentir arrepio lá. Você não tem que rodopiar, não necessariamente. Você não tem que sentir a presença de Deus necessariamente. Você tem que crer na palavra por completo. A palavra de Deus diz que onde há 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou. Você não precisa sentir arrepio, rodopiar, dar glória a Deus. Você não precisa sentir nada disso para ter a certeza absoluta que Jesus está ali. Porque se você é conhecedor da palavra, você tem certeza absoluta, sem sentir nada, que Jesus está ali.
E isso te leva para um campo de reverência, de humilhação, de oração, de busca divina, de prestar atenção na palavra, de ter reverência à palavra. Eu peço a Deus, Deus, toda vez que eu abrir as Sagradas Escrituras, faz brilhar as tuas letras. Faz com que as letras, as palavras brilhem para mim, eu tenha grande temor de Deus. Isso é suficiente. Lá você aprende e aí você sai para fora da igreja para ser uma pessoa melhor. Igreja significa chamados para fora. Iris, você está falando de religiosidade. Então, se ir para a igreja é uma religiosidade, o que está acontecendo com o movimento de Cristo em casa? Tá certo? Posso fazer isso? Não pode. Não pode. A sua vida com Deus é aqui, ó. Dentro do cômodo da sua casa, você e Deus. Os seus hábitos de construção, de orar, de jejuar, de dar esmola, coisas que ninguém precisa ficar sabendo. Você e Deus. Mas ouve isso com carinho. Há uma bênção sobre estar congregado. Há uma bênção sobre o corpo. Jesus é a cabeça. Você pode ser o dedo mindinho, você pode ser o braço, você pode ser o coração, você pode ser o intestino, você pode ser a pontinha da unha, não importa o que você é. Mas não perde a sua bênção, esteja congregado no corpo. Há uma bênção sobre estar congregado. Eu amo estar na igreja. No final de semana em família, todo mundo alugou um sítio. O que você vai? Você vai estar em família ou você vai para a igreja? Eu vou estar em família. Um dia que eu não esteja lá, não vai me desconstruir. Lá em família, eu vou estar me comportando como cristão naturalmente, porque eu tenho uma construção aqui, eu e Deus. Isso vai ser importante, vai ser muito importante. Não passe 20, 30 anos abrindo a boca para falar que não, domingo eu vou para a igreja, ninguém me tira. E abandona a sua família. Não faz isso. Mas isso vai ser esporádico. Eu não abro mão de estar congregada. Eu não abro mão das minhas filhas estarem congregadas. Não importa a função que eu vou pegar de trabalho lá. Eu posso limpar banheiro. Posso ser o dedo mindinho. Posso ser o órgão com menos importância. Há uma bênção sobre estar congregado. A bênção da comunhão, a bênção das ordenanças, do testemunho, de carregar a sua cruz. Lembra o que é carregar a sua cruz? Não é a sua sogra. Não é a enfermidade que você carrega. Não é a doença do seu parente. Não é isso. Carregar a cruz é estilo de vida. Lá você vai ser formado, vai ser somado a você. A Bíblia vai falar, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lá você vai ouvir a palavra de Deus. A bênção que está dentro da comunhão, dentro do corpo, ela é muito grande. Eu não perco por nada. Cristo em casa não. Cristo em casa não. Então vamos lá, Isaías. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8, porque não tem como ler menos. Presta atenção nesse texto. O verdadeiro jejum é o título. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram. Tem prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa os mandamentos do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegar a Deus. Dizem, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Olha a religiosidade. Busca a Deus para cobrar Deus. Se eles estão fazendo tudo certinho, por que eles não são abençoados? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes, Deus? Contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas
e explorai todos os vossos trabalhadores. Para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. É este o jejum que eu escolhi. Que o homem um dia humilhe a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? É isso que chamas de jejum e dia aprazível ao Senhor? Você fala assim, eu vou jejuar, hoje Deus vai se agradar de mim, vou jejuar. Olha a falta de propósito no jejum. Você está fazendo como um ritual para ter algo em troca. Não é este o jejum que escolhi. Afirmação de Deus, versículo 6. Não é este o jejum que escolhi. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desates as cordas do jugo, que deixe livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Não é esse o jejum que eu escolhi? Uma vida transformada, um comportamento transformador, que através da nova pessoa que você é, transformada também pelo jejum, pessoas sejam abençoadas à sua volta? Não é esse o jejum que eu escolhi? Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo nu, o cubras e não te escondas do teu próximo? Olha aqui a gente voltando em Mateus 6. A junção de orar, dar esmolas e jejuar. Não basta só jejuar, tem que se preocupar com o próximo. O jejum tem que ser uma das ferramentas de transformação. Não adianta você jejuar e você não ser uma pessoa transformada, um caráter transformado, um caráter novo, uma alma lavada, uma alma despida, humilhada diante de Deus. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Que texto! Que texto! Esse texto, eu li esse texto e eu falei, não é possível, onde que eu estava as outras vezes que eu li a Bíblia? Onde que eu estava que eu não peguei a imensidão desse conteúdo? O jejum que nós fazemos por religiosidade para nada serve, se não formos uma pessoa transformadas. O jejum é uma das ferramentas que você vai usar para transformação do seu ser. Só tem a ver com você. Vai atingir os outros, porque você ser uma pessoa transformada vai alcançar os outros. Muitas vezes sem você precisar falar, só as suas escolhas, só os seus comportamentos. A minha filha falou uma coisa muito interessante. Hoje é segunda-feira. Eu fui fechar um serviço, né? E elas estão de férias. E aí eu tive que levá-las comigo, né? Foi as duas, a pequenininha de 3 anos e a Luísa de 9. E aí era um casal e enquanto a gente estava esperando o esposo desocupar, nós ficamos conversando, eu, as duas e a esposa, né? Do casal ali. E aí a gente começou a falar sobre filhos, porque ela também tem 2 filhas. E a gente falando das características de cada uma das duas, né? Quando vem 2 filhos, um é diferente do outro e tal. E aí chegamos no assunto do momento que eu vendi o meu carro. Eu vendi o meu carro há pouco tempo. Casal joia demais comprou o meu carro, mas aconteceu um episódio muito engraçado. Que foi que a Luísa, ela é muito comunicativa, ela não é vergonhosa. E ela começou a falar pro casal que eu tava mostrando o carro, as características do carro, e eu fiquei ali impressionada. Falei, nossa, a Luísa vai vender um carro pra mim. Ela usando argumento, falando as verdades do carro ali, as características do carro. E até eles acharam bonitinho, né? E aí o esposo perguntou assim, já bateu alguma vez?
E aí a Luísa começou a falar dos beijinhos que eu já dei com o carro, né? Ah, minha mãe bateu aqui no cantinho quando foi entrar na garagem. Aí, aqui bateu. Menina, eu falei, não acredito. E eu tinha que ficar calada, né? Lógico, por causa da exposição, tava todo mundo junto. Mas me deu uma vontade de rir. E aí, quando eu tava nesse escritório desse casal contando essa história, ela falou assim, eu contando, a gente rindo, né? Eu contando como que eu vendi o carro, o que a Luísa falou. E aí a Luísa falou, tem que falar a verdade, né? E aí isso é muito edificante. Por quê? Porque a gente ensina os nossos filhos a falar a verdade. Mesmo quando doer, fala a verdade, né? E aí ela falou pro casal, tem que falar a verdade, né? E, gente, a construção, embora seja o caminho mais difícil, as consequências dele, embora não sejam compensações imediatas, são compensações eternas. São compensações que você fala assim, pois tô colocando meu filho no caminho certo, porque eu tô usando o caminho reto. O caminho de retidão é o caminho reto, é o caminho que não tem trilha, que não tem desvio, é o caminho reto. E aí o jejum, ele é o caminho para isso. Aqui nesse texto de Isaías 58, apresenta pra gente um contexto aqui que a gente se torna capaz de nos analisar. Eu não jejuo, o quanto que eu tô perdendo por não jejuar? O quanto que eu tô deixando de ser transformada? O quanto que eu tô deixando de me humilhar, de refazer os meus votos, de refazer a minha aliança, de relembrar a minha aliança? Toda vez que você jejua, você cria um ambiente para si mesmo de aproximação de Deus, de confessar os seus pecados, de pedir perdão pelos seus pecados e de refazer a sua aliança com Deus. É o ambiente que você constrói quando você decide jejuar, a ponto de você dizer para Deus, vou jejuar hoje, tal período, por tal motivo, a ponto de você entregar o seu jejum, a ponto de você separar um momento para oração de qualidade ali, porque você está com um propósito espiritual, porque você está jejuando. Então, é muito grande. Esse texto ele vai te explicar, vai te capacitar a analisar se você está fazendo o jejum de qualquer jeito, desprezando, jogando fora a sua energia. Porque se você está jejuando, mas você tem um comportamento contrário à palavra de Deus, você está jogando energia fora. Se você está jejuando para mostrar, se você está jejuando para cumprir tarefas, de nada vai valer. De nada vai valer. E aí esse texto, ele vai te ensinar que você precisa ser uma pessoa transformada e o jejum só vai te ajudar. Então não faça de qualquer jeito. Crie o hábito de jejuar. Crie o hábito de jejuar. Aprenda sobre o jejum. Ah, mas eu sou fisiculturista. Ah, mas eu sou bombado. Ah, mas eu vou para academia todos os dias. Leia esse livro. Leia esse livro. Tem instrução médica aqui para te mostrar que você pode jejuar 3 dias, que você pode jejuar vários dias, ter um acompanhamento, ter exame, e o quão o jejum é positivo para o seu corpo físico. Eu ainda não sei te explicar, eu estou em fase de aprendizado, ainda não sei te explicar tudo sobre isso, mas num primeiro momento o corpo usa a energia, né, toda que o corpo tem, acabou aquela energia, ele tem um estoque de energia nas gorduras, ele vai usando. E aí o corpo físico, ele é complexo, ele é perfeito demais. Ele tem plano B, ele tem plano C, você não vai morrer. Não faça jejuns longos sem um exame antes, sem conferir que você está bem e tal. Mas você pode sim jejuar e praticar atividade física, continuar praticando. Você pode. O bem que faz o jejum intermitente, né? Tem vários vídeos no YouTube sobre isso.
o bem que faz, a limpeza que causa no seu organismo. Então, que isso não seja uma desculpa para a sua falta de crescimento. O que eu entendi é que a prática do jejum, o tempo de jejum, ele tem que ser desenvolvido. Igual você andar de bicicleta. Hoje a gente está numa geração que o pessoal vai de bicicleta em turmas, né, desde a pandemia, para várias cidades. Eu não ando de bicicleta há anos. Eu vou pegar a bicicleta hoje e vou para Varginha de bicicleta? Não vou. Eu primeiro tenho que dar uma volta no quarteirão, hoje 2. A semana que vem eu dou mais 2. Eu faço uma programação de ir aos poucos me adaptando para eu ter a capacidade de daqui a pouco, daqui a alguns meses, fazer uma viagem de bike. A mesma coisa é o jejum. Você vai criando prática, você vai doutrinando o teu organismo a ser apto hoje a fazer um jejum de meio período, amanhã fazer um jejum de 2 períodos, daqui um tempo fazer um jejum de 1 dia, daqui outro tempo fazer um jejum de 3 dias. O corpo humano ele é capaz de ficar 3 dias sem água. Eu nem tão cedo vou fazer um jejum de 3 dias sem água, porque eu sinto fraqueza rápido, então eu tenho que ir desenvolvendo essa prática. Eu tenho o hábito de jejuar constantemente meio período, e eu estou construindo uma prática maior. Para mim, o momento mais sacrificante é o café da manhã, então é o momento em que eu jejuo com frequência até meio-dia. Meio-dia eu entrego meu jejum. Então você vai criando esse hábito, você vai construindo esse hábito, mas com um propósito, entendendo o que é para você, entendendo que é a formação de um novo ser. Você precisa querer ser transformado, você precisa entender que a única pessoa capaz de transformar você é você mesmo. Você precisa, se tiver uma experiência com jejum, compartilhar com filhos, com amigos de oração, com cônjuge, incentivando pessoas. Você não precisa contar no momento que você está jejuando para todo mundo que você está jejuando. Várias vezes eu estou jejuando, eu passo na casa da minha mãe. Quem não vai na casa de mãe procura logo uma besteira para comer, né? Uma coisa gostosa para comer. Eu sou dessas, vou direto na geladeira. Então, quando eu estou jejuando, eu vou disfarçando. Não, eu acabei de comer, vou disfarçando até eu conseguir sair. Então, são vários pontos que a gente abordou aqui nessa live que são muito, muito interessantes para você, né? Muito, muito interessantes para você desenvolver. A gente tem, biblicamente falando, jejum de períodos, a gente tem jejum de 3 dias, a gente tem jejum de 21 dias, que é o jejum de Daniel, com água e com legumes, a gente tem o jejum de 40 dias, que foi o jejum que Jesus praticou. Então a gente tem vários tipos de jejum. Importa a gente entender que o jejum precisa ser um hábito do cristão, faz parte da nossa transformação, não anda sozinho, precisa jejuar, ler a Bíblia, construir novas práticas, dar esmolas, né? Esses 3 andam juntos. É apenas uma parte da construção que é muito importante, faz parte do seu momento você e Deus, né? Vai muito além de religião, te aproxima de Deus, te conecta com Deus, te prepara para estar cada dia num encontro maior, num encontro mais intenso com Ele. Tem o total e tem o parcial, né? Quando você jejua, geralmente o jejum na sua essência significa abstinência de alimentos, né? E aí eu não vou falar o que é certo, o que é errado, né? O Espírito Santo é aquele que esquadrinha o coração e vê a intenção, vê o que é sacrificante para cada um. Eu acredito que nos tempos que a gente está vivendo, o celular é muito sacrificante para muitas pessoas, né? Um momento que eu vivi também, que eu acho válido compartilhar, eu vivi uma luta muito grande espiritual para conseguir praticar o jejum. Por quê? O meu trabalho ele é muito dinâmico,
né? Então é telefone, é WhatsApp, é cliente que chega, corre na obra tal, tá faltando parafuso, tá faltando isso. E eu me esquecia que eu estava jejuando e muitas vezes colocava um biscoito na boca, um gole de café no cliente que chamava para tomar um café. E eu me martirizava muito por isso e eu aceitava sugestões malignas falando na minha cabeça que eu não era capaz, que eu era pequena, que eu não era digna de Deus. E eu vivi essa luta, eu ouso dizer que eu vivi essa luta por anos. E eu consegui me libertar disso. Quando eu tomei governo da minha vida, eu entendi que eu fui feita à imagem e semelhança de Deus e que eu conseguia sim governar o meu corpo, não dar compensações imediatas para o meu corpo, começar a repreender a voz do sabotador na minha mente, do autossabotador, né? Que são vozes que lá na infância elas aparecem para nos proteger, mas quando a gente chega na maturidade a gente não precisa mais delas, a gente precisa divorciar dos pais, divorciar dos traumas e tomar posse e governo da nossa vida e seguir. Então é uma experiência que eu acho muito grande a respeito do jejum. Volta e meia eu botava um biscoito na boca e aquilo, quando eu me lembrava, era só botar na boca que eu me lembrava que eu estava em jejum, perdi portanto o jejum, e aquilo me martirizava, eu me sentia pequena, diminuída, e eu consegui vencer isso. Hoje, quando eu determino o dia que eu vou jejuar, eu oro antes, eu oro para entregar o jejum, eu me alegro no sentir fome, eu me alegro no sofrimento do meu corpo, porque eu sei que eu vou ser recompensada não com uma troca, não com algo que venha de Deus, mas recompensada por estar me preparando minha alma, meu espírito, meu corpo para estar à disposição dele, à disposição de qualquer voz que ele venha me falar, qualquer coisa que ele queira me contar, né? E eu tenho vivido experiências grandiosíssimas em Deus. Eu tenho tido sonhos que eu tinha parado de ter sonhos. Deus fala muito comigo através de sonhos. Deus deixa muitos recados para mim através de sonhos e coisas grandes e particulares que eu espero compartilhar em breve, né? E é isso, gente. Eu acho que o pouco conteúdo que a gente pôde expor aqui foi suficiente para a gente entender que jejum não é um ritual, não é esporádico, não é todo dia, mas também não é esporádico. E uma vida com propósito, ela vai desenvolver muito, muito, muito mais com a prática do jejum, com bastidores onde é seu e de Deus, é a sua história com Deus, ninguém precisa ficar sabendo, né? Você vai testemunhar coisas, com certeza, desses bastidores, do que você vai viver nesses bastidores, mas você não vai contar tudo o que acontece nesses bastidores. Então é por aí, tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês, foi muito animador voltar. Eu realmente necessitei dar uma parada. Lá em Juízes, quando conta a história da juíza Rebeca, esqueci o nome dela, não é Rebeca não. Juízes, nós falamos dela aqui. Sansão, vou falar aqui certinho. Ela é aqui. Sansão é Dalila. Ai, gente, esqueci. Deu um branco aqui. Nossa, tão linda a história dela. Rebeca. Débora. Lá quando a gente falou da jornada e dores de Débora, algo muito grandioso ficou na minha cabeça. Que no texto, capítulo 4, 5, no capítulo 4 e 5, que contam a história de Débora, fala o nome do marido dela, mas não fala mais nada a respeito do casamento dela. É como se a Bíblia viesse e falasse assim: ela tem um marido. Débora é juíza, ela se assenta todos os dias debaixo das palmeiras para julgar o povo, mas ela tem um marido.
E aí quando Deus ele manda ela falar com Baraque, para Baraque estar num lugar específico, que nesse lugar específico Deus vai mandar o povo inimigo e Deus vai vencer a guerra, Baraque fala assim para ela: olha, eu vou, mas você vai comigo. E ela fala: olha, eu tenho marido, tá? Eu vou com você, mas eu tenho marido, não esquece que eu tenho marido. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho 2 filhas. Eu amo o clube, é um propósito de Deus na minha vida, mas o meu lar, ele está em primeiro lugar. Então as minhas filhas entraram de férias, a minha babá entrou de férias, então eu realmente precisei desse tempo para estar com elas, para investir nelas, para brincar com elas, para sentar. O primeiro dia que eu não dei live foi numa segunda-feira que a Luísa falou assim: mamãe, a Isabela dormiu mais cedo, que é a menorzinha, né? E a Luísa sente muita falta, porque um dia ela foi filha única e ela sente falta desse tempo precioso só com ela. E a Isabela dormiu um pouco mais cedo e ela falou assim: mamãe, brinca comigo, joga comigo. Ela já saiu pegando um jogo assim. Aí ela falou: ah, você tem live, né, mamãe? Eu falei: não, eu tenho você em primeiro lugar. Então, parei, estive com ela ali e a gente realmente precisou dar um tempo até o clube crescer, até ter mais pessoas para renderem, pessoas que amam a palavra e vão estar aqui com a gente, e aí a gente vai colocando as coisas em ordem, certo? Estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de voltar com as nossas lives. Cada live vai ser a melhor live da nossa vida, vamos compartilhar tudo que a gente tem, tudo que a gente sabe, por menor que seja, por sementes mais simples que sejam. Esse aqui é um lugar de plantar sementes. Que o Senhor dê o crescimento na sua vida, dê o crescimento na vida de cada um de vocês. Tem uma vida que eu tenho certeza que vai receber o crescimento, que é a minha, porque eu sou a única responsável pela minha transformação. Que você pense dessa forma, que você pense além do que isso e que você possa compartilhar com a gente também, tá bom? Amo vocês, foi muito bom estar aqui, foi a melhor live das nossas vidas e sábado à noite tem mais. Te vejo logo.